Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a ideia do vídeo aqui hoje é recomendar um filme que eu acho que o pessoal não deu muita bola para ele não é muito famoso. Ele é um filme de suspense que todo mundo já deve ter visto aí em algum trailer da sessão da tarde, em algum anúncio. Ele já é um filme um tanto antigo, ele já tem uns 26 anos já, ele é dos anos 2000, o ano em que eu nasci. E eu gosto desse filme bastante, por um motivo que eu acho que as pessoas não deram muita bola. Eu acho que boas histórias são feitas porque elas são possíveis. Ou seja, a gente tem uma coisa chamada realidade, que é o mundo do jeito que ele é, a realidade do jeito que ela é. Então, diferente dos filmes que a gente tem hoje de super-herói, e até alguns que entram em alguns gêneros como ação, e é uma ação exagerada ao ponto de que ela é impossível, é um negócio que assim ultrapassa até o nível do MacGyver. Então esse filme, diferente, né, desses outros, ele é um filme possível, ele é um filme de uma história possível, e por isso que eu gosto muito desse filme. Eu assisti ele, acho que é a quarta vez que eu assisto. Eu assisti ele ah, no idioma original, que eu gosto de ouvir as vozes originais, apesar da dublagem brasileira ser muito boa. Nada substitui a tua voz, a minha voz e a voz dos atores, né? Então, bem, eu assisti ele por último dublado, porque tinha dois detalhes ali que eu não consegui entender. Talvez vocês me ajudam a entender. E, bom, é um filme de suspense, né? Então, ele começa, né, com a Ruby no cinema, com as amigas dela, vendo um filme de terror, do tipo algum do Jason, né. Esse filme tem aquela trilha sonora do Christopher Young, que eu adoro, eu acho um baita compositor. Ele, tudo bem, ele faz só filmes de terror, e às vezes o filme é ruim, mas eu acho que a música dele é boa. Então, bom, o filme começa com a Ruby, com as amigas dela, indo no cinema, depois voltando de carro, fumando cigarro, lembrando que a Ruby tem ali pelos seus 16, 17 anos, né? Ainda está naquela fase meio rebelde. Então, a Ruby mora com seus pais, né? A dona Grace, sua mãe, e o seu David Baker, seu pai, e o seu irmão, Rhett, que deve ter entre uns 2 ou 13 anos. E a história, ela começa ali em 3 minutinhos, fazendo um apanhado rápido de acontecimentos, assim, que é o seguinte: a Ruby, como qualquer adolescente, né, fazendo besteira, quando os pais dela saem, os pais delas imaginam que a filha vai estar em casa, dormindo, colocando o irmão para dormir às 9 horas e dormindo também esse horário. Muito pelo contrário, ela sai à noite com as amigas dela, dão uma volta, falam de garotas, tomam álcool, fumam um cigarro de novo. Então, bom, num certo dia, os pais dela, os pais dela vão comemorar o aniversário de 20 anos de casamento. E neste episódio, eles acabam tendo um acidente que eles acabam falecendo. Então, um dia, a Ruby volta para casa à noite, tarde, e vê umas viaturas na frente da casa dela. E ela já fica assustada, achando que os pais chegaram mais cedo e ligaram para a polícia como se ela tivesse desaparecida antes fosse. E ela chega lá, recebe a notícia, desmaia, né? A cena fecha assim, com ela desmaiando. Depois, né, num flash de luz assim da tela em branco, depois ele reabre com uma cena bem bonita no centro de uma igreja, que eu acho no que seria numa missa de sétimo dia. Então tá lá as amigas dela, os parentes, o irmão dela e um casal de vizinhos,
os Glasses, né. Então, aqui a gente vai ter as últimas palavras, né, de todo mundo que vai deixar ali as suas, digamos assim, os seus elogios, as suas homenagens ao casal, e o casal, enfim, falece. E daí começa o filme, verdadeiramente. Esse apanhado de cenas tem aí uns 3 minutos. É só para dar o pontapé inicial mesmo pro filme. Essas cenas, assim, são bem rápidas. A gente vê uma cena só, ela com os pais dela ali trocando, conversando, é super rápido. Mas a Ruby, com o passar do tempo aqui da história, ela vai ter várias, vai ter sonhos, vai ter lembranças, porque é uma perda recente, então ela vai ficar com isso na cabeça. Então, fechou aqui. Depois, após esse momento de velório, já na casa dela, ela vai ter ali a visita de um advogado, os Mr. Bittsteller, Bittsteller, que é advogado da família. Ele é uma espécie de conselheiro econômico, então tudo que gira em torno de dinheiro, ele aconselhou a família. Ele tem um nome específico para isso ali, eu acho que é lawyer, que é o nome usado para isso. Ele é um conselheiro econômico ali. E ele cuida das finanças, ele aconselha, não exatamente ele cuida, mas ele aconselha. Então ele diz ali que a moça e o seu irmão ali estão muito bem, podem ficar muito bem tranquilos, que eles têm ali por volta de 4 milhões de dólares, então tem o suficiente para sobreviver aí pelo resto da vida tranquilamente. E se precisar de alguma coisa, ele deixa ali o cartãozinho dele e segue, né? Eles vão ficar com a guarda deles, como ambos são de menores, eles vão ficar com os Glasses, esse casal de vizinhos. Até aparece um tio ali, um tio deles ali, que fazia 10 anos que não ia visitar eles, que ele mora em Chicago, mora longe, e ele até tenta ali dizer para eles que caso precisem de alguma coisa, algum apoio, né, não só para esse momento, mas como para o resto da vida, eles podem contar com ele. Aí ele tem uma resposta meio dura da Ruby, porque, de novo, a Ruby é uma adolescente aqui, então tem vários momentos no filme que ela dá uma resposta dura sem motivo, né? Então, essa aí ela dá uma resposta meio dura, tipo, deixa o cara falando sozinho, enfim. Então agora eles partem para casa dos Glasses, que é, se eu não me engano, em Manhattan. Então é uma casa, como vocês podem ver aí na imagem do Google, é uma casa sensacional, uma casa assim, uma mansão, é uma mansão. Ela é toda cheia de vidros e naquela arquitetura moderna, tudo é grande, né? Teto, tem muito vidro na casa. Isso não é uma piada. A casa é cercada de vidraça, assim. É muito bonito. É muito estranho, na verdade, né? Eu acharia um pouco estranho. É legítima casa de terror. Eu não pagaria milhões para morar numa casa daquela. Não ia dar para mim. Então, bom, eles chegam lá, na casa dos Glasses. Então vai ter o seu Terry, que vai cuidar deles, e a esposa dele, a Erin. Aparentemente eles são um casal muito acolhedor, muito simpático. O Terry um pouco menos, é um pouco mais sério, ele até tenta ser um pouco simpático, mas você já vê nesse início que tem alguma coisa errada com ele. Ele tem uma voz muito boa. A voz do Terry, eu não sei se o ator forçou um vocal ali, mas é uma voz, sabe aquela voz desgastada de fumante, uns 20 anos de fumo? Ele tem essa voz. E o olhar dele, assim, é um olhar muito sério, é um olhar muito fixo, ele não tem muita emoção, né? Até quando ele tenta, ele é meio, não diria forçado, mas esse personagem vai ter alguma coisa errada com ele. Isso não é muito difícil de perceber. E a Erin já é um pouco mais simpática, já por ser mulher e tal, por ser. ah, Ela fica naquela posição ali de mãe, então ela é sempre muito simpática, muito carismática, muito carinhosa com eles. Então eles começam uma nova vida, um novo começo. Eles são órfãos agora,
Então eles têm que ir para uma nova escola, a Ruby vai ter ali as suas dificuldades, né, porque ela é nova, ela é toda meia tímida, né, ela só se abre mesmo com as amigas dela, falando besteira, fumando, aquela coisa toda. Enfim, passa o primeiro dia, eles não gostam da comida dos Glasses ali, a comida é ruim, aí eles resolvem comer pegar ali algum fast food. O rapaz ali, o Rhett, que é o irmão dela, que tem ali os seus 12 anos, ele é bem crianção, ele ganha um PlayStation, ele fica felizardo da vida com aquele PlayStation, fazendo barulho pra caramba, porque aqui no início do filme, os dois vão ficar no mesmo quarto, enquanto eles não preparam algum outro para separar. Então aqui isso causa um incômodo muito grande na Ruby. Ela não consegue dormir, porque o irmão ali fica com o videogame ligado na uma altura, e não consegue se vestir também, se trocar, ela não consegue. Aí ela tem que se trocar uh, fora ali do fora ali do cômodo. E como essa casa ela é toda cheia de vidro, ela tem só o reflexo ali da piscina que fica do lado de fora. Vocês devem imaginar, como eu imagino, que a noite fica terrível de ficar naquela casa, porque é filme de terror, é filme de terror, então qualquer coisa dá reflexo, né, pouca luz, então, e é uma casa muito grande, então dá uma baita má impressão. Talvez dê uma baita má impressão para nós brasileiros, talvez para eles seja a coisa mais normal do mundo. E aí vai ter umas cenas já que você vai ver que o Terry está sempre observando a Ruby. E porque o quarto deles fica na parte de cima. Então, por óbvio, todo mundo que fica em cima consegue observar melhor tudo que se passa embaixo. Então, imaginem isso aí. E, bom, a Ruby vai lá, toma um banho na piscina, né? Tem mais, tem pouquíssimos, eu nem diria que é jump scare, tem alguns sustos assim. Por exemplo, essa parte que ela vai estar na piscina, o Terry vai chegar lá, né, e vai dar uma toalha, vai alcançar a toalha para ela, mas ele, de novo, ele tem aquela voz dele que já assusta. O tom de voz dele também é super sinistro, então não precisa dizer que ele é o vilão do filme, né? E ele é muito fixo o olhar, assim, na Ruby, que ela é uma menina de 16 anos, 17, uma menina bonita, uma loira de olhos claros, bonita. Então, a maneira que ele olha para ela, você já vê que ali tem uma maldade implícita. Então, guarda isso. Bom, aí, depois do primeiro dia da Ruby de escola, ela comenta algumas coisas assim, umas coisas ruins sobre o pessoal no colégio, o pessoal é muito mais regrado do que na antiga escola dela, que é um bando de idiota e tal. E a Erin vai escutar, porque ali no filme eu tive telefone residencial e só que era simples, era só um telefone, o cabo, né? Ali na casa deles eles têm uma central e pela central dá para ouvir a ligação de quem tiver de algum outro cômodo. E a Erin ouve a ligação dela, fica desapontada com os comentários dele sobre a escola, e ali a Ruby já tem um pequeno estalo, primeiro estalo, de que ela pode estar sendo observada, e ela tá. Então, eu fiz uma colinha aqui pra mim. Então depois, no segundo dia, ela vê uma discussão entre eles, entre o casal, lá em cima, gritando. E é uma discussão engraçada, porque o Terry fala pra Erin pra ela sair, que eu acho que é pra sair do banheiro. O que ela tá fazendo no banheiro? Cria uma gritaria por isso aí. E depois, mais pra frente, a gente vai descobrir por que a Erin, ela tem ela tem um vício. Ela tem um vício, que até então a Ruby não sabe. Aí, pra começar, digamos assim, ter uma boa relação, o Terry convida a Ruby para uma. Eles vão fazer é um negócio que eles têm para ir no trabalho e tem que resolver no trabalho. Depois ele vai passar em uma festa, uma coisa assim. Aí ele passa num restaurante. Essa cena eu achei até um pouco estranha, porque
Lembrando, a Ruby tem 16 para 17 anos. Ela põe um vestido preto, assim, sério. Eles vão para um restaurante e ali o Terry faz algumas piadas, né? Ela comenta se essa discussão que eles não tiveram não foi por conta alguma coisa em relação a Ruby ou Red, e não era. Ele fala coisa de casamento, etc. Mas ele dá o tom dele, alguma piada, como ele fala, tem sempre uma segunda, terceira camada óbvia ali no filme, né? E ele faz isso muito bem, olhando fixamente assim para ela. Então isso aí já dá todas as pistas de que vai dar problema, né? E ele na volta, ele anda muito rápido. Ele tem eu não sei qual modelo, mas é um Jaguar, assim, duas portas, é um modelo esportivo. Então ele acelera aquele carro, a Ruby fica um pouco assustada. E aí vem uma cena que eu acho muito boa do filme. Isso é as melhores cenas do filme, é essa sutileza. Ela tá sem o cinto, ele vai colocar o cinto nela, né? Put the bell on my shoulder, alguma coisa assim que ele diz pra ela. E essa parte, a câmera foca nele, quase que cobrindo toda ela no carro, só para colocar o cinto. Então ela já acha aquilo muito estranho. A gente também, olhando, a gente também acha muito estranho. E na volta, quando ela entra em casa, ele encosta no ombro dela, pede para ela ficar em silêncio, que a Erin tá dormindo e o Rat também. Olha que clima meio estranho esse, né? E quando ela entra, a Erin, ela tá num estado de parece meio vegetativo, assim, ela tá em transe, para não dizer outra palavra, no sofá, com umas agulhas, assim, e aquela parte assusta bastante, porque parece que ela tá falecida ali, né? Parece que ela tá num estado de quase uma overdose, alguma coisa assim. Então, já é o segundo susto. Primeiro com o Terry, segundo com a Erin. Então, bom, ela guardou mais esse detalhe. Num outro dia, ela ela acha isso muito estranho. Aí, o que ela vai fazer? Ela, depois da escola, ela vai pegar uma carona com a Vicky, aquela empregada, né? E depois vai pegar mais uma carona com o estranho. Até que o personagem fala no hit checking, que depois eu vi que era carona. Ela pega uma carona com o estranho. Mas isso não mostra, mostra só um diálogo. Que ela vai conversar com o senhor Bitletter. Que o Bitletter, que é o lawyer lá que eu tinha dito, que era o conselheiro do casal Baker, o conselheiro econômico ali. E ela fala que achando uma situação muito complicada, que o Terry tratou ela meio estranho, né? E ela achou aquela cena ali também da Erin dopada é, uma coisa muito estranha, isso não tem como trocar a guarda. E aí o Mr. Bitler explica que se não der certo com os Glasses, ela não tem para onde ir, que ela vai ficar sob a guarda do Estado. Ele até fala do Wars of State, né? E então não tem o que fazer. Então entre ficar com funcionário estatal num lugar que tu não conhece e numa situação completamente diferente, os Glasses são a única e a melhor opção que tem. Ele aconselha isso. Aí ela fala que chegou até ali confiando nele, achando que ele ia ter uma outra opção. E ele fala para ela: bom, eu vou tentar uma outra coisa, não garanto nada, mas tenta tu também mais uma vez. Aí fecha essa cena, termina com ele ligando para alguém. Depois a gente vai descobrir que esse sujeito é um baita de um X9. Depois, ok, pegou a carona. Depois, no outro dia, a Ruby, ela vai, é, ela pega a carona com o Terry. Ela vai depois da escola, caminha um tempão. Na verdade, ela espera. A cena é interessante porque ela espera um tempão sentada num lugar, ninguém aparece.
depois ela caminha, caminha, caminha e vai até o escritório do Terry. Lá ela percebe que o Terry, de novo, é um sujeito estranho, ou pelo menos anda com pessoas estranhas. O Terry, ali ela escuta um diálogo, tem dois sujeitos muito estranhos ali dentro do escritório dele que começam a cobrar dinheiro dele. Começa a cobrar prazo que ele já está devendo. E aí, naquele meio, ela espia ali sobre a fresta da porta, que também é muito interessante. E aí, daqui um pouco, eles começam a discutir. Ele fecha um pouco mais a porta e ele é empurrado para frente da porta, que também é de vidro. Aí ela fica assustada, desce e olha para aquela parte de baixo, que é uma espécie de oficina, e olha um carro meio destruído. E acha meio estranho e tal, olha. E aí o mecânico fala assim, o mecânico pergunta para ela, né, o que ela tá fazendo ali. Daí ela pergunta assim, esse carro que tá aqui. Aí ele fala, esse carro tá aí há uns 6 meses. E aí ela diz alguma coisa do tipo, bom, esse carro acho muito familiar, né, eu acho que ele já foi meu, alguma coisa assim, acho que esse carro é familiar, não é uma coisa parecida, ela disse. E aí ele, aí ele diz uma coisa assim, bom, então você não deveria estar aqui. Então, pelo jeito, você não deveria estar aqui. Em inglês, ele diz exatamente isso. E aí, bom, já causa mais um alerta na cabeça dela, né? Ok, eles vão embora. E aí começa as conveniências, né? Porque ela diz pro Terry que ficou esperando ali a Erin pegar ela depois da escola e ela não apareceu. E aí a Vicky. E aí o Terry diz que a Vicky foi liberada. Esse liberada, eu suponho que ela foi demitida. E aí o Terry diz que, bom, porque ela deu caronas sem autorização. Aí ela explica, pô, mas ela só me deu uma carona até tal ponto, depois eu fui, não interessa. Aí ela já percebe que ele sabia dessa carona e já despediu a empregada. Então ela já tem menos uma pessoa para contar. E ela ainda achando que o BitLetter é a única pessoa, certo? Então, bom, passa, isso já causa mais um estalo. Depois, ela manda um e-mail pro seu BitLetter, esse mesmo que ela foi visitada a primeira vez, perguntando do modelo do carro que os pais dela usavam na noite do ocorrido. Porque ali na mensagem, ela mostra a tela do computador dela, ela procura num site, Lead Times, alguma coisa assim, e ali aparece que o carro bateu numa estátua, num negócio assim, e que tanto o passageiro quanto o motorista estavam alcoolizados. Então, o motivo ali do acidente foi que ambos estavam alcoolizados, perderam o controle do carro, bateram e faleceram, certo? E ela manda este e-mail. Uh, Só que o seguinte, mandou esse e-mail pro Mr. Bitler, ok? E aí ela vai ficar com essa pulga. Ela vai ter, se eu não me engano, aí um sonho de novo com a mãe dela, sonho rápido assim, só para mostrar que ela tá com essa consciência pesada. E ela tá com um dever de casa para fazer ali sobre Shakespeare. Aí dá uns flashes assim com ela na aula, o professor é, é, falando, falando assim, declamando alguns trechos de Shakespeare. E aí o Terry, ele terminou a janta ali, eles param e explicam para ela que o que ela viu ali da Erin dopada ali, é que ela, primeiro, que ela é médica, né, ela tem licença e tal, e que ela tem diabetes tipo 1. Daí ela argumenta que ela mesmo se medica. Foi o que eu entendi. Então, tá tudo tranquilo. Tá normal aqui. Ok, passou.
ela acaba dormindo e não fez o dever. O Terry passa lá nela quando ela tá dormindo ali, olha o que ela tá vendo, e ele faz o dever para ela. Ele faz um baita de um dever sobre Shakespeare para ela. Ela fica muito feliz com ele, né? Logo em seguida, ela agradece já de manhã a ele. E logo em seguida, ela tem uma. Deixa eu ver se eu estou correto aqui. Exatamente, passa a Nancy Ryan, uma inspetora, que ela ah, é Departamento de Serviços Sociais, mas tem um nome específico em inglês lá que no filme aparece. Mas ela é inspetora do Departamento Social. E ela faz algumas perguntas para Ruby de como é que tá a situação ali dos tutores dela. Então ela diz que, por exemplo, o Rat e ela dormem no mesmo quarto, coisa que não era para ser, que ela viu a Erin se dopada, né? Depois ela argumenta que, bom, ela diz que tem diabetes tipo 1, que se medica, etc, toma insulina. E, ok, nesse ponto, a Ruby, como ela foi ajudada, como qualquer adolescente, ela tenta de alguma forma voltar atrás. Como ela foi ajudada, ela até diz: bom, talvez eles estejam fazendo isso para querer me agradar ou para querer calar minha boca. Ela até fala exatamente isso. Bom, fecha a cena. Depois essa Nancy vai para casa dos Glasses fazer uma vistoria particular. E ela vê lá que eles estão em quartos separados, que a Ruby tem um baita quarto. Né? Detalhe, quando ela disse que ela tinha os quartos separados, naquele momento eles tinham quartos separados. Quando a moça foi fazer a inspeção, eles já tinham quartos separados daí. Né? Então a Ruby passa meio que por mentirosa ali, né? Sabe aquela coisa, você fala uma coisa aqui e logo em seguida ela muda, e parece que ela só muda só porque falou? É esse caso aqui da Ruby. Depois a inspetora faz algumas perguntas, depois ela vai lá fiscalizar. E aí tem a parte que talvez eu não tenha entendido muito bem, porque a Ruby, ela, ela, ela na raiva da mentira do Rat, dito para a inspetora que depois de fazer o homework dele, ele vai ler, ela pega um negócio que ele tá na mão assim, joga no lixo, e até o lixo ali tem lugares separados ali para ter as coisas, né? Aí ela vê ali que tem alguma carta, tem duas cartas que estão no lixo. A primeira é do tio de Chicago, mandando uma mensagem assim que se precisar de alguma coisa, me liguem, me mandem mensagem, né? Dá um sinal de vida. Ele fala mais ou menos com esse tom. E mais uma carta de uma escola que eu acho que era a escola que ela estava e que ali aparece que vai ser colocado ali uma espécie de reembolso para os tutores no valor de $30.500. Aí eu não entendi se como eles tiraram daquela escola para lá, daquela escola que eles estavam lá na primeira casa, para uma outra que talvez seja mais barata, eles tenham reembolsado o valor inteiro, talvez os pais dela pagassem, eu não sei o valor inteiro, já que eles tinham uma boa condição. Eu não entendi exatamente de onde veio esses 30.500. Mas eu acho que é mais, não sei, burocracia americana, talvez eu que não tenha entendido muito bem, mas tá ali que é um reembolso, um cheque no valor de 30.500 para os tutores, ok? Então, pegou esse detalhe, né? Ok, ela, ela fica com isso na cabeça, porque tendo em vista que ela já ligou os pontos de que Terry tá devendo pra gente mafiosa, pra agiota, enfim, e esse cheque de 30.500 está vindo para ele, para os tutores, ela fica, né? Aí num certo dia, à noite, o Terry recebe uma ligação, né? Uma ligação no telefone, e ela, já esperta que só, né?
tá ouvindo a ligação. E ele diz nessa ligação que ele vai receber um valor, vai receber um dinheiro que é justamente esses 30 mil. Então, ali a Ruby já liga uma coisa com a outra de que no final das contas esse pessoal quer tirar dinheiro da família deles. E esse pessoal tá de sacanagem. Então, a Ruby, quando ela vai ligar o notebook ali, ela vê que a conta do e-mail dela foi encerrada, que ela não consegue mais entrar em contato com o Mister Bittler. Então ali ela percebe, essa cena é uma cena que antecede essa, dele dialogando e ela escutando ali embaixo, na cozinha, que também tem toda a porta de vidro, todo lugar tem vidro nessa casa. Não é trocadilho o título do filme. Então, bem, ela já percebe que ela está em perigo. O que ela faz? O irmão dela, eles não se dão muito bem, talvez porque os dois são meio adolescentes. Então, é, o Rat, ele só, na cabeça dele, o mundo só gira em torno do PlayStation ali, né? Então, os diálogos que eles têm, eles não conseguem conversar, né? Então, a Ruby só fica irritada com ele. Ao invés dela explicar a situação, ela simplesmente diz pra ele que inventa uma mentira, que no dublado, eu não lembro que ela falou em inglês, mas no dublado, ela disse que ia lançar um jogo do Dragon Ball e que quem esperasse na fila, sei lá, de madrugada, pegava o jogo antes. Ela conquistou o rapaz de sair da cama para ir embora, mas na verdade ela queria fugir, porque ela tá fazendo aulas de direção, que inclusive ela vai muito mal. E essa cena que eu acho também muito boa, ela vai até o quarto, pega as chaves e pega o carro e foge. No momento que ela liga ali o carro, os Glasses já acordam. Era um dia de. É a noite, de madrugada, acho que 4 da manhã. Ela fica acordada esperando esse momento chegar. E ela sai com o Rat também. E aí no meio do caminho ela quase bate o carro, tem um problema do som lá, que ele bota o som alto, deixa ela meio bamba, ela quase bate o carro na chuva. E no final eles são pegos na blitz ali. E aí logo em seguida chega o Terry ali, aí o Terry entra no carro, a Erin já pega o Rat ali e diz que sua irmã tá louca, sua irmã tá maluca, tá numa fase complicada, leva ele pro carro. E nesse momento, que eu acho muito bom, a atriz ela não é tão expressiva naquele momento naquele momento da missa de sétimo dia, mas nesse momento ela é muito boa. Ela meio que interroga o Terry, dizendo que, primeiro, o carro que eles estavam, no site que ela estava olhando ali no notebook, uh, per, pertencia ao Terry, porque estava no nome da empresa dele. E aí ela fala, você matou os meus pais, né? E ele começa a desconversar, etc e tal, meio irônico. No inglês também ele é meio irônico, assim, você tá ficando maluca, você tá fazendo uma ligação errada das coisas. A minha esposa é médica, eu sou empresário de sucesso. Ele começa a mandar umas coisas assim. Mas no final das contas ele confessa, porque ele fala para ela seriamente, Ruby, né? You and Rat are, eu acho que ele fala acho que ele fala mine, são meus, acabou, não tem. E aí a Ruby entra em pânico, né? Ela tenta até correr deles e, e aí ele pega ela, numa cena que ela grita, ele pega ela pelos cabelos, bota pra lá e pra cá e joga ela no chão. E já vem a Erin, depois de ter colocado o Rat pra dormir ali, já o Rat bocó pra caramba, né? A irmã dele gritando, ele não vê nada. E coloca a tal da, se eu não me engano, morfina ali. Aquele negócio que a Erin se dopa, né? Coloca ali pra ela se dopar e ela paga. Deixa eu ver se. Então, ela fica desmaiada por um tempo. Depois
dessa cena. Ela fica um mês sem ir pra escola, até tem uma cena aí das colegas dela dizendo, bem coisa de adolescente, essa cena eu acho muito verdadeira. Já que a fulana não ligou para nós também não vamos ligar para ela. O resumo da cena é isso. Já que ela não retornou ligações nem nada, ela não pode estar em perigo, já que ela está um mês sem ir para a escola. Enfim, não ligou para nós não ligamos para ela. O resumo dessa cena é isso. Que eu acho que é bem verdadeira para adolescentes ali de 16, 17 anos. Enfim, aí mostra uma cena da Erin roubando medicamentos, porque ela se dopa com medicamentos, certo? E ela não compra esses medicamentos, ela desvia esses medicamentos de um centro clínico. E aí aparece uma cena que ela é avisada que ela vai ter uma reunião com o chefe dela e o vice-diretor da unidade. E ela perde a licença. Provavelmente ela é demitida seguido de perder a licença. Ela está roubando aquele medicamento. Então, agora ela não vai poder mais se dopar com aqueles medicamentos, correto? E aí, nesse momento, eu acho muito interessante que o Terry fala pra ela, eles têm uma discussão assim, bom, eles têm uma briga de casal, em que a Erin diz que o Terry tá ficando louco, que deixou ela louca, que antes ela não era viciada, e agora ela tá viciada, graças aos trambiques do Terry. E aí o Terry diz, bom, só um pouquinho, tu sempre esteve aqui comigo, tudo que eu fiz, tu tava ali junto comigo. Então a Erin, claro, ela é cúmplice do Terry, sem dúvida, mas ela é uma cúmplice covarde. Ela tá com cara de quem não vai até o final, entendeu? E ela tá, de fato, ela tá ficando louca. E o Terry diz que ele pegou um empréstimo, parece, com os mafiosos lá, de mais de US$ 1 milhão, e tem que pagar o pessoal, né? E ele já tá devendo faz tempo. O filme inteiro tem várias cenas do pessoal cobrando ele. Bom, ele já tá apavorado, né? Ele já tá apavorado, porque ele tem 2 dias pra pagar alguma coisa ali, e ele não tem o dinheiro. E ele crê nesses 30 mil que pode sair. Então, detalhe, tem uma cena onde ele vai no banco e tentar falar com o consultor lá do banco para dar US$ 250 mil, que acho que é mais ou menos o valor que ele já está devendo. E o consultor do banco mostra para ele uma folhinha, aquela mesma folhinha que a gente viu a Ruby pegar do lixo, que é aquele reembolso de 30 mil e pouco. E o cara usa isso para negar o empréstimo para ele. Inclusive, no inglês original, no final dessa cena, o consultor diz para ele, você está mentindo? Ele afirma, não é uma pergunta, ele afirma, você está mentindo? E o Terry fica com aquela cara, né? Porque quem mandou para o banco aquele documento foi a Ruby. Ela não é burra. E então, voltando àquela discussão de casal ali, o Terry fala para ela que ele pegou uma oportunidade. Pegou uma oportunidade. Ele viu aquela oportunidade e pegou a oportunidade. Ou seja, ele sabotou o carro do casal, sabendo das condições que eles tinham, já planejando toda essa sequência de acontecimentos. Só que deu problema, porque a Ruby descobriu, né? Eles não pensaram em tudo, a Ruby descobriu, e agora eles vão ter que dar um jeito de não ter mais perdas, né? Eles falam até estancar. Eles falam um verbo assim, estancar, para não piorar a situação. Aí o que ele vai fazer? Eles vão ter que dar um jeito de eliminar a Ruby, porque o Terry ainda diz, quando a Ruby ainda está consciente no chão, que eles precisam só de uma criança viva. E o Red ali tá com 12 anos. Até ele ter a maioridade vai demorar um pouco. Então a Ruby pode ser descartada. Então a Ruby vai ter que ser descartada pelas mãos da Erin, que vai ter que dar ali alguma medicação pesada para ela, forte, em sequência, para que ela faleça, né?
E nesse momento ele vai, já que ela não tem mais nenhuma medicação ali, o Terry sai e vai procurar algum medicamento, ele vai procurar drogas em Los Angeles. Ele diz assim, não é muito difícil achar droga em Los Angeles. Aí ele sai. E nesse momento é muito interessante, eu acho muito interessante essa personagem da Erin, porque a gente vê que a Erin, ela é um capanga, né? Ela é companheira do Terry, mas ela não tem a maldade que ele tem, não tem no mesmo nível. Então dá pra ver que ela tem um peso na consciência do que ela tá fazendo. E aí tem uma cena sensacional que ela tem um vidrinho de um medicamento escondido na prateleira, e nessa prateleira tem algumas fitas, e nessa tem umas fitas da Ruby, pequenininha, porque lembrando que o casal Glasses é vizinho, é vizinho, mas eles se conhecem há mais de 10 anos, o casal Baker. E então ela pega essa fita, põe na TV e assiste o vídeo do da Ruby pequenininha com a mãe dela. Tem uma cena assim, família da Ruby pequenininha. E aí ela assiste aquela cena e ela sabendo que ela vai ter que dar um jeito na Ruby, ela não consegue. Ela tem uma espécie de arrependimento ali. Eu não sei se é um arrependimento. Não sei se a palavra seria arrependimento, porque ela não tenta de alguma forma correr atrás para se corrigir. Ela simplesmente desiste de ir até o final. Então ela pega aquele medicamento, aquele último que ela tinha guardado, escondido ali nas fitas, ela usa, né, acho que numa dose cavalar, ela fica tonta e ela para sobe as escadas para ir até o quarto da Ruby. A Ruby que a esse ponto tá dopada, né? E até o Rat, bobo, fica achando estranho que a irmã tá dopada, que ela só fica deitada. Ele não entende ainda a gravidade da situação. E ali ela vai subindo ali as escadas e corta a cena. A Ruby acorda com a Erin falecida abraçada nela. Essa cena eu achei interessante essa cena. Aí, claro, é uma cena terrível, né? Porque a mulher tá toda esbranquiçada, tá, a Ruby dá um grito, né? Uma cena de filme de terror mesmo. Mas eu fiquei curioso com essa personagem da Erin. Ela podia ter se corrigido no fim, né? No final das contas, ela desistiu de fazer o mal e de ir até o final, né? Se arrependeu, mas bom, eu não sei, ela não se corrigiu, né? Ela simplesmente desistiu, ela se suicidou no final das contas, não sei se essa palavra pode usar. E, enfim, ela desistiu de ir até o final, né? E ela tinha ali alguma pena da Ruby, porque assim, a Ruby acaba descobrindo que ela mexe com medicamentos, porque no banheiro, onde lá no início, na primeira cena, a Ruby diz que está no seu period, que eu acho que é período de menstruação. Ela falou só period, mas eu tô chutando aqui, eu acho que sim. Aí ela dá uma medicação pra Ruby, ela fica bem tranquila para dormir. E ela tem um arsenal de medicamento na porta do banheiro, assim, naquela porta de espelho, sabe, naquela caixinha. E então, assim, a Erin finaliza dessa forma. Aí o Terry, chegando em casa, né, depois de ter... Ele diz até que ele comprou alguma coisa na farmácia, insulina, alguma coisa assim. Aí ele encontra ali a mulher dele falecida, tem aquele choque, mas é um choque muito falso, porque ele diz assim,
agora não. Esse não era o momento. Quer dizer, até o Terry sabia que em algum momento a Erin já era, né? Que ela já era viciada, então nem ele tinha esperança de salvar ela, né? De alguma forma ele até ajudava ela a se enfiar mais nesse abismo. Bom, aí nesse momento o Terry ele desiste de fazer qualquer, ele vai pegar as crianças, ele tem que pegar as crianças. Daí o que acontece? Tem uma perseguição ali dentro de casa, uma perseguição até bacana, assim, suspense, silêncio total, assim, o Terry procura as crianças, e só que um pouco antes, quando ele chega e ele avista a esposa dele na cama, falecida, a Ruby liga, porque ela já salvou o contato há tempos, o contato daquele mafioso que estava cobrando ele. E ela diz para esse sujeito que ele está indo embora da cidade, alguma coisa assim, que é para ir ali fazer uma visita, para ser pago, né? E deixa eu ver se eu não me perdi aqui. É isso aí mesmo. Aí os agiotas chegam na casa dele. Não, desculpa. Primeiro era a liga e ele não vê, ele só ouve. Ele procura os dois jovens ali pela casa, tem essa cena de perseguição, eles são pegos, são colocados numa espécie de porão, eles conseguem avistar o carro, né, olhando, subindo um em cima do outro, assim, tem uma grade que dá do lado de fora, uma grade pequena, eles conseguem avistar o carro do Terry. Aí eles ficam ali e o Terry ele vai sair e ele volta. Nessa volta dele, ele tá lá de fora, ele existe, volta, põe uma compressa na cabeça, porque na perseguição o Ruby tocou algum negócio nele que machucou aqui a testa. Ele toma lá uma garrafa de cachaça, dorme, eles conseguem se livrar ali por aquela grade, pegar a chave, né? O Ruby é menor, ele vai, consegue sair, faz a volta, pega a chave, abre para Ruby, e aí eles ficam meio assim, ele tá dormindo, não tá, a câmera foca, desfoca, talvez ele esteja tentando pegar as crianças, não sei, tentando sequestrar. Aí que eu acho interessante, nessa parte eu acho que ele tá tentando sequestrar as crianças, pegar elas para colocar dentro do carro, porque logo em seguida que ele acorda, as crianças estão atrás de uma parede, aparece o Mr. Uh, Bit, Bit, Bitletter. Que Mr. Bitletter é justamente aquele lawyer, né, aquele senhor que aparentemente ali no filme é um senhor honesto. Ele até chega, ele vai fazer uma visita, porque ele liga pro Terry, o pessoal do trabalho diz que ele tá em casa, aí ele liga pro trabalho, não atende, liga para casa, não atende, então ele vai fazer uma visita presencial ali. E ele diz que mandou tudo que a Ruby mandou para ele, as acusações, tudo, mandou justamente pro Terry. Ele era o X9 do negócio. Só que o Mr. Bitler acreditava na inocência também do Terry. Então ele diz: bom, tuas contas estão bloqueadas, até teve aquela função dos 30 mil ali, então tá sob investigação. A, se tu perder ali a guarda deles, quem eles vão ficar sob a guarda do Estado. E eu também confiei em você. E o que tu me diz, né? E, e aí o Terry dá uma enrolada nele, diz que essas crianças aí são muito complicadas de lidar, que ele pegou um empréstimo, que ele vai pagar até aulas de piano, ele faz essa piada umas 2, 3 vezes, é terrível. Vai pagar até aulas de piano, de violino, não sei o quê. E aí chega os mafiosos a Jota na casa dele, são os mesmos. Chega aquela dupla. Detalhe, numa das desculpas do Terry de ter mais tempo para pagar o negócio, uma foi que deu problema do banco,
um funcionário do banco inseriu ali, inverteu os últimos 2 dígitos, e a outra desculpa foi que o sócio dele enrabou ele. E aí os dois mafiosos chegam ali cobrando dinheiro, e um deles pergunta, esse aí não é o teu sócio? E o que seria o Mr. Bitler, que não estava sabendo de nada, absolutamente nada. E aí o Terry diz, não, é esse aí mesmo. E aí os caras acabam falecendo o Mr. Bitler também. Acabam eliminando o senhorzinho ali na hora. E agora eles têm mais um cadáver para lidar. Então, bom, o negócio piorou, né? E aí, bom, já que o Terry não deu um dinheiro, eles têm agora mais um crime para mais um corpo agora para dar um jeito. Eles pegam e vão dar uma volta com o Terry. Nessa volta, eles pegam o Terry, vão levar. Um deles tem um carro, eles vêm com um carro, certo? É um carro vermelho, também esportivo. E o Terry, ele tem esse Jaguar, que aparece o filme inteiro, e tem um Volvo na garagem. E o Terry diz para eles, não, pega o Volvo, pega o Volvo. Por quê? Porque o Jaguar, nessa saída dele para buscar as drogas lá em... Caramba, não era Miami, esqueci agora. Nessa saída dele, que ele foi buscar um negócio lá para dopar a Ruby, ele provavelmente, o filme não mostra, mas ele também adulterou ali o carro. Ele também, se eu não me engano, alguma coisa. Tem um vazamento de gasolina ali dentro do carro. E ele sabotou o carro. Em resumo, ele sabotou o carro. E ele fala pros caras para pegar o Volvo e não o Jaguar. E quando eles vão pegar o Volvo, as crianças escutam, as crianças estão atrás da parede só escutando, só observando toda aquela situação. Ela vai lá e fura o pneu do Volvo. E aí acabou. Daí eles colocam uma fita assim no Terry e vão dar uma volta com ele. Nessa volta, eles saem ali, a mansão dele deve ficar, ela fica quase que no pico de uma montanha, assim, ela é um negócio, uma mansão, é uma mansão, né? Então ela fica num lugar bem exótico, longe de tudo. E aí eles vão pegar a estrada lá, aquela parece a Serra do Rio Grande do Sul, né? Tem várias curvas assim, aquelas curvas bem arriscadas, mesmo de filme de terror mesmo, que qualquer qualquer coisa mal calculada ali vai para fora e é um acidente. E eles saem. E aí o Jaguar começa a dar problema, que ele não tem freio, não tá com freio, tá com vazamento. Aí ele só acelera, só acelera, só acelera. O carro da frente é o carro vermelho, que é o carro que os agiotas chegaram ali até o Terry, até a casa do Terry. E nessas aí o carro começa a acelerar, não tem freio, vai batendo no de vermelho não percebe que tem alguma coisa errada, só acelera, até que o Jaguar dá uma batida na traseira desse vermelho e ele dá de frente com o caminhão. E ali já destruiu o carro, menos o AJ. Então ficou o carro só do Terry e do AJ que sobrou, correto? Enquanto isso,